Vamos aproveitar aqui essa manta acústica que era do Ferrusca. Você pode ver que tem vários vestígios aqui, pra você ver, Luquinha. Pintura amarela aqui do Ferrusca. Porque o Fusca tem muita trepidação. Pano duro pra cortar, a mão tudo vermelho. O Fusca tem muita trepidação, então vamos colocar. Isso que eu não colei ainda não. Vamos colocar essa manta acústica aqui no tanque de gasolina, porque se mexer muito vai fazer barulho. Coloquei ali onde vai aquele cinzeiro. E também nas portas, mostra lá aqui. Não, onde nas portas? Ah, por dentro. Ah, igual é o Fusca original mesmo. Agora que tá o maior problema. Pensa numa porta 100% depenada. Não tem nenhuma borracha, não tem nenhuma pestana, nem ali a ventarola, não tem uma máquina de vidro, não tem nada, nem tranca, nada. A gente vai ter que montar aqui tudo do zero e eu sei que vai ser um desafio. Todo mundo que já montou porta de Fusca, a experiência é a mesma, que é super difícil. Vamos ver como é que a gente vai sair aqui. O primeiro desafio foi enfiar essa chapinha nessa borracha aqui. Difícil, hein? E essa outra aqui na ventarola. Acho que é isso. Vai ter que polir esse scrum aí pra você ver. Ela vem fazendo acabamento. O tio Luquinha já desistiu aqui da ventarola e eu fui colocar. O Henrique já viu que eu tava fazendo errado, né, Henrique? Tem que colocar. É uma manhinha. A ventarola tem que estar aberta pra encaixar a borracha. Isso, porque você tem que ficar segurando a borracha aqui e com a chave de fenda você vai jogando a borracha dentro da canaleta. E é um processo muito difícil. Como se fosse tirar um para-brisa, né? A lógica é a mesma. Paciência, não é só colocar e encaixar. Tem que ter muita paciência. Aí depois aqui vai ter que bater a furação. Isso. Aqui tem 2 furinhos. 2 furos ali, você tem que parafusar isso aqui. Com a ventarola é um eixo, né? Fazer isso. Ela fica fixa e gira no eixo. Mas vai ficar bom? Vai. Ter Fusca é só pra quem gosta, né? Você gosta de Fusca? Uai, difícil aí, hein? É bom, mas vai tá dando certo. Ah, Rick, pegou as manhas. Também, né? Já o 10º Fusca. Nada, segundo. O caju, Ferrusca. 3º. E o marrom, Fusca. O marrom não montei, só desmontei, né? Então vai inteirar ainda o quarto. As portas tá indo, tá quase lá. Apesar que a gente tá aqui há 3 dias nas portas, tá dando tudo certo. Desse lado aqui, o vidro deu tudo certo com as pestanas. Agora o que falta é montar a ventarola, porque o que o Luquinha juntou aqui não demos conta, né, Luca? A borracha é muito firme, né, de boa. O Henrique tá conseguindo mais, porque ele tem muita experiência com Fusca. Mas a gente tá aprendendo também. E aí, então, falta a ventarola aqui, e também a tranca e o limitador de porta. Já do outro lado, já tá mais adiantado, que é o lado que o Henrique tava fazendo. O vidro também deu tudo certo, ventarola já deu certo, tranca já deu certo. Você viu fechando, Luca? Olha aqui, que geladeira. Olha isso. E o alinhamento também ficou muito bom. Não vejo a hora de acabar essa fase, ó. Quando você tranca por dentro também tá funcionando. Aqui só tá faltando o limitador de portas. A gente já vai colocar agora. Olha, tivemos que comprar um limitador de porta novo, porque o que tava nele tá sem condições. Com aqui, folga. ó, com folga. Aqui tem uma borracha, olha só no novo. Esse velho aqui já não tem essa borracha. E aí a gente coloca ele aqui, ó. E aqui ele limita a porta, pra limitar mesmo a abertura, não estragar a porta, enfim. E aí, como ele não tem essa borracha, olha, ele tava batendo seco. Ele também não é tão macio assim com a mão. Tava olhando novo. Olha aqui. Ele é firme. Olha isso. Agora sim vai limitar a porta de verdade. A gente vai colocar aqui, ó. Cada detalhe desse Fusca tá ficando zero. Eu só não vejo a hora de acabar o serviço aqui com as portas. A gente passar pra próxima fase, montar ali o para-choque, o farol. Nossa, vai ficar muito bonito. A gente chega lá.
Agora sim a porta 90% concluída. Trancando já tá. Agora a gente tá colocando uma borracha aqui. Deve ser contra pó, né? Pô, é água. A água segura também. Uhum. Essa borracha aqui ela é colada. Olha pra você ver que louco. Não é de encaixe igual. Eu outros tentei carros. encaixar uma vez, só que saiu, agora tô colando. Que aí se for de sair já tá colado. É. Normalmente é o Luca que trabalha deitado. Eu peguei seu lugar. O jogo virou. E agora, tio Luquinha? Quer começar por onde? Ah, tá com sono, né? Tantas coisas. A gente pode fazer o farol, para-choque, ou então começar por lá com lanterna, para-choque traseiro, estribo, tem muita coisa. Você sabe o que mais vai dar diferença no Fusca e do Carlão? O para-choque. Eu acho. Para-choque vai dar muita diferença. E aí, decidiu? Decidi deixar você escolher. Vamos começar aqui então, na frente. E aí, o que vocês acharam do Fuscão aí? Da frente do Fuscão do Carlão. Fusquinha, na verdade, né? Faltando só uma coisa. O quê? O para-choque. Para-choque. Já tá aqui, ó, novo para-choque, todo cromado. Eu até fiz um spoiler no último vídeo, mas a frente já tá bonito demais, é outro Fusca. A gente manteve o farol aí do tremendão, amarelo. Eu achei um charme, que deu um contraste com o bege. O Henrique preferiu o branco, né, Henrique? O original? E eu sei, ô Lucas. O original também. Sério? Nossa, acho que o amarelo deu um charme. A gente só trocou aqui então, ó, esse arinho aqui, esse arco, setas novas. Não tá nada funcionando ainda, porque vai pro eletricista refazer toda a parte elétrica. Não que tinha, né? Nunca teve. Não, tinha roubado. E aí agora é o para-choque, que o Henrique falou que é conhecido como puleiro de galinha. Puleiro de galinha, o que mais que é nome de bicho? É paralamor de boi. Nariz de bruxa. É. Nariz de bruxo já não é animal. Esse aqui eu acho que não é Bruxa, nariz de a bruxinha lá que voa. Como é que ela voa? A luz de placa, que é nariz de bruxa, né? Mas eu acho que esse modelo não é o modelo nariz de bruxa, aquele menorzinho, parece um nariz mesmo, que é um Fusca mais antigo que esse. Tem como ser mais antigo que esse? Tenho, aí que isso? Dos anos 50, né? Bora montar então? Bora lá. Mas eu vou chamar de nariz de brusco lá também. Gente, a frente ficou muito bonita. Você tava falando, hein, Luquinha? Você imaginou que a gente ia lavar o Fusca e ia ficar assim. Ia ficar desse jeito. Aham, não é que no lixo, no reforma não vai ver. Vou montar então, vocês vão ver a diferença que vai dar isso aqui. Mamão e Luquinha. Parafuso novo, para-choque novo, tudo é mais fácil, né? Borrachinha nova. Olha aí as borrachinhas, ó. Quando tem que adaptar, dá um trabalho, cara. Só por Deus. O que a gente pode fazer pro Carlão vender? Roubar ele. Falar quanto que custa esse carro. É, Quanto custa? tem que parar de trocar ele 200 no Fusca? Não. Nem eu. Não dá pra carregar coisa pesada. Fusca é só de passeio, né, Luquinha? Ah, depende. Olha, o que você quer fazer com o Fusca? Depende de onde você vai passear. O Luca passear com o Fusca, tá fazendo um Tesla em cima do Fusca. É mesmo? Ah, vou pra academia com ele? Você nem vai na academia. É, Luquinha. por isso, ele não vai na academia. Não, mas com ele eu vou. Ah, vai. Ah, é só apertar. Que escândalo tá esse projeto, esse Fusquinha do Carlão. Socorro, socorro. Eu não tenho nem palavras. Também estou sem palavras. Se você nunca calou o homem... Você calou agora. Gente, esse para-choque aqui, que eles falam puleiro de galinha, com esse farol amarelo, essa pintura brilhando, não sei descrever. Que é isso? Isso aqui não foi uma reforma, não. Ele nasceu de novo, velho. Ficou muito bom. Agora, o que eu preciso fazer? A mesma coisa que eu fiz aqui, fazer na parte de trás. Porque aqui na parte de trás ele tá sem nada ainda, olha só. E mesmo assim tá bonito, hein? Aí tem que pôr lanterna, tem que pôr para-choque também. Esse para-choque... Nossa, esse para-choque novo, Luca, deu um tchan, né? Deu. Melhorou muito. Ficou muito mais bonito que o para-choque pra você comparar. Que é isso, tio Luquinha. Aqui não tinha... Tem umas partes boas sim, ó. Não.
Tá tudo enferrujado. Tem partes piores e tem partes melhores, na verdade. Aqui, ó, perdeu todo o cromo. E nem polido não adianta, porque a ferrugem já comeu todo o cromo aqui. Então, assim, tava horrível. Essa parte que fixa aqui também, ó, não tá legal. E aparece bastante na nuca. Parece. Apesar de ficar atrás do para-choque, ainda é Essa muito parte visado. aparece. Nossa, é visado demais. Luquinha, só meio que coloca, assim, pra gente ter uma noção. Não ia ficar nada a ver. O carro todo reformadinho com esse para-choque zoado. Ainda bem que a gente comprou outro e vai ser instalado agora. Ficou bom, hein, Luquinha? Ficou bom. Que é isso, hein? Melhorou demais agora. Ficou muito, muito bom mesmo. Para-choque. Também a poleira de galinha, Henrique, tanto dianteiro quanto traseiro. Mesma coisa. Nossa, gente, que Fusca zero. Sem nem o que falar. Ficou muito bom mesmo. Pintura bem brilhante, com para-choque todo novo, que deu muito contraste. Ficou igual de época. Assim, tá faltando muita coisa aqui atrás, mas eu vou começar pelas lanternas. Já tô aqui, ó, com tudo pronto, porque no vídeo passado as lanternas a gente pintou no último vídeo, então já vamos usar. Tem aqui, tipo aquela carcaça, sabe? Que fica as lâmpadas e tal. Tem um aro. Oh, o Fusca tem muita coisa, tá louco? Quebra-cabeça. Um aro aqui cromado. E por fim a lanterna. Você vai ver o tanto que vai ficar bom, Tchuquinho. Vou melhorar, hein? Vai ficar chique demais. E essa lanterna aqui é uma das mais bonitas que eu acho. Porque tem umas muito grandes, né? Dos modelos mais novos. E ela não tem ré, luz de ré. Ah, verdade. Aí pra você ver. Como é que vai fazer? Eu vou ter que colocar... Não, vai ter que colocar aquele pi de carretinha. Ficar estranho. Como é que vai sinalizar? Vai ter que ficar assim mesmo. Ué, é original, é esse mesmo? Original assim mesmo. Uhum. Vou montar, vai ficar bonitão, você vai ver. Deixa aqui nos comentários, vocês curtiram mais a montagem da parte da frente ou da parte da traseira aqui do Fusca? Dá uma briga boa, hein? Qual será que ficou mais bonito? Agora eis a questão, a gente continua a montagem aqui da parte traseira ou passa pro próximo passo? Gente, acho o erro. Tá matando esse serviço. É evidente. Tá muito na cara. O que é, Luca? Pontinho ali, ó. Da saída. Ui, tá atencioso o menino. Nossa, tá muito Cortou feio. o cabelinho, corte de jogador. Ali na régua. É, tá que é precisando, tá isso, muito hein? grande. Você também cortou, né, Henrique? Cortei. Não eu corte um precisava, homem mais porque sério. Eu sou bonito de qualquer jeito. Cabelo grande ou pequeno. Oh, mas trocar isso aqui vai sobrar pra mim, porque você viu que ali não tá encaixado e com braçadeira, Vai. tá com solda. Ou seja, tem que cortar a solda pra colocar o outro. Quem mandou você aprender a soldar? Quem mandou? Isso aqui era pra ser... Pera, deixa eu mostrar primeiro a ponteira, tá vendo? A gente deu a opção pro Carlão ou de trocar todo o escape ou só a ponteira, que é a parte que mais aparece aqui. E ele quis trocar só a ponta, então a gente comprou ali. Olha dizer, não existe cromo mais. A ferrugem comeu todo o cromo aqui, então a gente vai trocar. Só que aí era pra ser parafusado, algo fácil, mas não, tá soldado. Então vai ter que ir corte e mais solda. Só que aí também tem estribo pra colocar, tem mais umas coisinhas. Tem tudo pra colocar, com vidro. Não, mas não é agora. Ah, é depois do forro de Depois teto. do forro de teto, Verdade. tem toda uma ciência, o Fusca tem toda uma ciência. E também tem mais coisa pra montar aqui, ó. Tipo, ali que o Henrique falou que não é nariz de bruxa, mas pra mim é. Nariz de bruxa, pra que tenha luz pra iluminar a placa. Mas aí eu acho que eu não vou montar, não, porque aí fica mais difícil pra polir. Tem que colocar, porque a elétrica vem primeiro, né? Isso que eu tava Passa pensando. fio ali dentro daquela Mas pode parte. pôr depois, né? Só deixa ali, por nem só conecta. Ah, eu não queria mexer com a elétrica não, já que vai mandar pro eletricista, deixei fazer tudo. Ah, então vamos colocar então. Depois eu me viro no polimento. Bora. Ponta do escape, então, trocada. Olha o quanto tava ruim, mas pelo Henrique tinha trocado aqui o escape inteiro, né, Henrique? Tinha Deu trocado, trabalho. Porque era pra ter só uma abraçadeira lá, e se tirava a abraçadeira trocava, mas teve solda, eu tive que cortar pra tirar isso aqui. Pela situação dessa ponta, eu não sei se o outro escape tá bom, mas o certo seria ter trocado inteiro, né? Mas o Carlão não quis, Henrique. Se ele não quis, fazer o quê? Por mim eu trocava tudo, e Não. deu trabalho, né? Não, mas ficou muito Tive bom. que cortar a solda, cortar a porca, porque a porca travou, que além de ter abraçadeira, tinha solda, tive que cortar a porca, cortar a solda. E você só parafusou, né? Ai, meu Deus. Ah, Eu de coloquei volta. certo e parafusei. Não Olha aqui, ó, tá firme, ó. Mexe o carro inteiro, ó. Não sei por que que o pessoal que colocou essa outra ponta soldou, né? Não entendi. Precisava. Mas ficou muito bom. Tipo assim, a tampa tava bem escondida, assim. Então não tava destacando tanto. Mas a hora que
troca, gente do céu, que diferença. Ficou bom demais. Porque a parte traseira aqui do Fusca, com lanterna nova, pintura nova, para-choque novo, essa ponta enferrujada, não dava. E o Henrique colocou, porque essa adaptação ele é fera, então eu passo pra ele. Você arrasou, Henrique. Tamo junto. Agora não tem como fugir, o próximo passo é o estribo. Ou era, né, Henrique? Eu acho que não, se quiser montar um só. Nossa, gente. O Carlão trouxe 2 iguais. Eu acho que, se eu não me engano, Henrique, a gente filmou ele trazendo estribo. Foi. Tá apareceu aqui no canal. Aí tá, a gente só encostou ali, beleza. Aí chegou o dia de colocar que é hoje. A gente foi olhar, os dois é de um lado só. Que aí a parte mais larga ali do estribo vai na frente e vai afinando. Aí fica assim, ó. Aí a gente foi testar de lá. Não, os dois é de um lado só. O estribo ficou bom, hein? Não sei se eu subo. Aí, ó, ficou firme. E agora o próximo passo do Fusca. Como é que é, Lucas? Na verdade, não. Eu acho que sim, não é? Sabe por quê? A gente tem o costume de entrar em carro velho. E dos Fusca sempre solta aquele parafusinho 10, que é pequeno, e essa lata é fina. Teoricamente, foi feito pra suportar o peso. Só que como é muito velho e tal, quebra. Realmente é uma latinha, mas era. Então agora pode. Agora pode. Agora tá novo, igual pode pular em cima. Aí até sujei aqui. Aí, não. Mas aí, agora o próximo passo com o Fusca praticamente não depende da gente. Ele vai ter que ir pro eletricista, fazer toda a parte elétrica, pra depois entrar com a tapeçaria. Se você quiser o anime? Henrique! Põe aquele take que nós fazendo elétrica ali com esse chicote, velho. Mas aquele chicote lá foi só temporário, Eu né? te falei, só pra não ver se o motor ligava ou não. Mas pra fazer bonito tem que levar no profissional. Tô entendendo, Henrique. Você vai fazer ou não vai? Não vou não. Então vamos mandar pro eletricista, então. E aí, que pra mandar pro eletricista, a gente precisa manobrar o carro, colocar no reboque e tudo mais. Então, vamos colocar a direção. O cano aqui que vai... Olha só, gente, o Fusca é uma coisa complicada. Vai um cano aqui mesmo, ó. E aí a direção vai aqui dentro. A parte da ignição aqui também, onde vai a chave. Aqui o cano. Aí depois vai descer a barra da direção mesmo e acoplar aqui com a caixa. Vai dar certo, tio Luquinha? Vai. Tem não, hein? Tem não. Fusca simprão, né? Gente, a elétrica desse carro, sabe o que é pra fazer tudo? Sabe o que é tudo? Tudo mesmo. Não tem um fio nesse carro. A sorte que nós já temos um chicote ali pronto. Não, porque a caixa de direção ficou desalinhada. Ficou Muito fraco. 2 dedos pra minha direita. Mas isso é fácil de mandar pra lá. Meu Deus do céu, tio Luquinha. Fácil, Luquinho? Não é difícil não. Tu dá conta aí. Você não é profissional? Por isso que aqui, ó, onde dá manutenção, tá desalinhado. Ó, tá mais pra lá, ó. Tipo, isso aqui é pra dar manutenção lá, o tanque já tá pra lá. É, né? Colocou bem as cegas mesmo. Tava sem a cabine. Mas o Lucas falou que é fácil. Se for Henrique é fácil. Você falou que é profissional, Henrique? Sou não. Você falou. Sou não. Tá gravado, não tá, editor? Tá gravado. Põe a imagem dele falando de novo. Mas pra fazer bonito, tem que levar no profissional, ó. Vou trazer pra mim. Agora que a gente vai ter que levar o Fusca pro eletricista, tem uma parte muito importante, porque ele vai colocar a buzina. Só que, lembra que o Henrique falou que se não tivesse a grade aqui, o som da buzina não sai? Será que é verdade, Lucas? Eu acho que É não. verdade esse bilhete? Eu acho que não. Isso aqui foi uma das poucas coisas que a gente não comprou. E tá bem feio, tá vendo? Essa gradinha que vai no paralama dianteiro. Vou tentar recuperar ele aqui, ó, com o prisma da Vonix. Ele é mais pra tirar chuva ácida, mas funciona muito bem em cromos também. Olha essa transformação. Não economiza os produtos, não. Tem que usar isso tudo. Olha a reação, Lucas. Então já tá. Cadê o produto? Cadê a peça? Sumiu. Sumiu. Será que vai dar certo isso aqui, Lucas? Eu acho. Ficou louco, hein? Tá arranhado, que é uma peça bem antiga, né? E esses micro arranhões aqui, pelo menos os micro, os arranhões. Oh, voltou muito, hein? Não, voltou muito, mas eu acho que eu consigo voltar um pouco mais. Porque tem muito arranhão, tá vendo? O cromo voltou, mas o arranhão, acho que eu consigo amenizar eles um pouco. Fico olhando só. Aqui minha aposta é essa aqui, ó. Blend Metal Polish, também da Vonix, é claro. E essa luva de microfibra, gente, muito legal, que eu não preciso pegar o paninho pra ficar esfregando. Tá na própria mão. Eu sei que você tá de olho nela pra andar de moto, né, Luca? Ué, parece ser boa, né? Aqui é tipo uma cerinha. Ela vai fazer o polimento ali pra tirar os micro riscos, vai dar brilho e proteção. Imagina, Lucas, se nós não comprasse nada no Fusca, que tinha que fazer isso aqui em todas as peças. Nossa senhora. Depois que eu polir o carro, eu vou fazer isso aqui em todos os cromos, pra proteger, sabe? Tcharam! E aí, tio Luquinha, gostou?
Ficou bom, hein? Não. Fala a verdade, você pegou uma peça nova. Não, aqui os defeitos aqui, ó. Ah, esses arranhão não tira, né? Aqui a outra que a gente não mexeu ainda. E essa aqui parece estar mais nova, né? Assim, de conservação. Parece, só Mas- tá meio encardida, né? Tá fosca, né? Aqui o brilho veio, ó. Pega Ó, um o pouquinho os brilho. brilhos, pega. Aqui tirou os micro-riscos, trouxe a cor de volta. Essa duplinha é top, viu? A Blend Metal Polish aqui, ó. Ambos da Vonix. Blend Metal Polish. E o Prizin, pra fazer esse trabalho, ressuscitar os cromos do carro, né? E o Prizin também tem uma utilidade a mais, que é deixar o vidro transparente. Ele devolve a transparência dos vidros. Aí eu amo, né? Vocês sabem. Vou deixar o link na descrição, que os produtos da Vonix são mais que aprovados aqui no canal. Programação aqui do Fusca do Carlão pausada. O pai chamou a gente pra uma missão aqui, que é resgatar um carro. Vamos ver qual que é. Gostou, Luca, do carrão da vez? Bonito. Um Corcelzão 2. Você assim aqui, né? Ué, que é isso? Por aí? Ah, uma madeira. É uma reserva. Porque não tem tanque ou tem? Tem tanque bom. Tá ruim? Ei, mas você encheu o tanque dele, é mais caro gasolina, hein? O tanque é grande, né? Mas vaza. Como é que vai fazer? Vai ter que comprar um tanque. Ih, mas Tirar e soldar, Luiz, com gasolina, pegar fogo. Ué. Não, tem que tirar o tanque. E o tanque não tem gasolina. Ah, deve ter nada, tem não. Como é que é? o Luiz falou que tá gastando tanto, não dá pra chegar em 3 pontos com isso aí. Ó, mas também um galãozinho de 5 E olha que aqui- litros. Não, eu enchi aqui, deu pra ir lá no São Verde. Depois eu enchi lá, vim até aqui. Eu posso entender o meu coisa, é melhor que você vai cortar a mulher. Aqui ele é cheio de buraquinho do tanque. Ah, o tanque já é aparente aqui, ó, por cima. Só em cima tá furado? Ah, Embaixo também. não, olha o de poder ali que ele rodava. É Ah, mesmo? não, só põe uma cola aí. Põe um KPO, já é. Pegou de primeira, rapaz. Lembra o busão. E os motores do busão, O Luquinho? motor. Assoalho, mesma coisa. Ele é 5 ou é 4, macho? Eu consegui 4 máximos, não sei se Ele conseguiu pôr 4, daí diz que é 5. Mas tá bom, ué. 4 machos é igual o Fusca. o carro podre ali. É, step. Eu deixei mais na casa dele. Ponta, isso aqui tá podre lá, né? Tá a ponta ali do tipo paralama traseiro, né? E a saia lateral. O Luiz trazia não, aí ele falou assim, ah, não Ponta vai. paralama traseira, acertei. O que que é? O nome. Ponta lateral traseira. É. Henrique, é a primeira vez que meu pai compra um carro podre, ruim, de lata, mas ganha as peças pra reformar. Tem peça de reposição, cara. Como assim? primeira Sabe, vez. o Luiz ali falou que quando ele comprou o Corcel, o cara que vendeu pra ele ia reformar, mas ele vendeu. Aí Ah, o, mas dá pra o desanimar Luiz mesmo. vendeu também. Será que teu pai vai vender ou vai reformar? Só que não é só o Corcel. Tem até um freezerzinho pro meio, uma geladeirinha. Se você pintar pra uma oficina é bom, hein? Mas Ah. teu pai vai vender. Antes não vai pensar em arrumar ela. Ah não, sei. Diz que tá gelando bem, hein? Diz que tá gelando bem, não sabe se tem quinta marcha. Aprender a fazer rolo, né? 8 horas. Como é que Uma é? geladeira, um corcelzão. Você quer aprender a fazer rolo? Ainda tem as peças. Você viu que tinha um cavalo ali? O cavalo é pra rolo também. Né não, acho que não. Claro que é, né? Aí quando vê, eu traz Esse o cavalo, tá põe aqui, aqui. esse tá é pra jogo. Então vambora, que não é hora que não pai vai não. você já veio aqui nesse terreirão? Um Gente, tanto, né? até pra você, Luca. Ah, pra fazer a moto do teu caminhão. Caminhãozinho, motor. Esse lugar que eu já vim, eu já peguei um Fusca cinza aqui, a gente já pegou a moto do Luca, já pegamos Gol BX. o Gol BX, o que mais a gente pegou aqui? Ah, não pegou muita coisa. Não pegou um motor kit pro um do roubo. Ah, muita Nossa, coisa. Tem muita coisa, né? Vambora que eu preciso terminar o Fusca Carlhão. Chegamos em casa, de volta ao Fusca do Carlhão. O Corcelzão 2, então, tá ali embaixo. Lembrando que ele não é pra reforma, é só um carro pra ir trabalhar, fazer rolo, alguma coisa assim.
Tenho certeza que não vai ficar muito tempo aqui em casa. A gente só foi lá buscar com o pai mesmo. E agora é dar continuidade aqui no Fusca do Carlão, né? E esse sim, a gente pegou pra reformar tudo. Ainda bem que nós não vai pegar o Corcel, nós viu o tom de podre. Claro que vai. Tem as peças já. Ah, você quer reformar? Não, você que vai, né? Tá gravado. A Daiane e o Henrique. A gente Não. só e você passa mais. Não, esse não. A luz de placa aqui eu resolvi não colocar agora, porque vou fazer o polimento, então ia atrapalhar um pouco. E aí o eletricista deixa passado aqui só o fiozinho, aí a gente liga a luz depois. Isso aí é de boa. E também ficou faltando as trancas. Olha só, comprei tranca nova, porque essa aqui tá muito... o problema dos cromos, né? Tá bem acabadinha. Olha, eu comprei uma nova. Só que nenhuma das trancas tinha o miolo aqui da chave. Aqui que a gente vai ter que fazer, tirar o miolo e passar pra essa. É até bom que não fica aquele monte de chave, né? No chaveiro do carro. Fica a mesma chave pra ligar, pra trancar o carro, enfim, vai ficar muito melhor. Olha só como que vai ficar bom. Nossa! Ficou bonito demais. Aqui em cima vai vir um friso, também cromado. E desse ano, desse Fusca aqui, ele é grosso. Mais grosso que os Fuscas mais novos. Tá muito bom mesmo. E levando aqui pro eletricista, posso dizer que é a fase final, porque depois é só o tapeceiro e praticamente fazer o polimento com a montagem final, ué. Foi rápido, visto que o Fusca tava, foi bem rápido mesmo. Então o vídeo é esse, agora eu vou ter que me virar, porque o carro vai ficar uma semana no eletricista. Como que eu vou fazer o próximo vídeo do Fusca se ele não vai estar aqui? Então até a semana que vem pra você descobrir. Valeu!